O fator vigílio. Por que eu insisto nesse ponto, fator vigílio, nesse livro aqui, Virtude do Tempo? Olha, na verdade, eu não vi nenhum livro escrito sobre o fator do tempo. É uma coisa, um insight, da hora que eu li que Paulo disse, que Paulo disse, ó, vim chegando à plenitude do tempo, etc. Eu falei, opa, o que é isso? É um insight, né? Então, o fator vigílio, assim como o fator Corã está ligado à plenitude do tempo, o fator vigílio preenche o silêncio de 400 anos até o nascimento de Cristo. O fator vigílio, quer dizer, Vigílio, suas poesias, e ele era agrícola, sabia? Ele é considerado um poeta da área agrícola, olhava os campos e tal, mas naquele tempo só olhava para onde mesmo, né? Jesus também olhou os campos, era normal, os campos eram observados, as estrelas, as montanhas, etc. Então, o fator Corã, quando descoberto aquelas cavernas, é um fator que determina o tempo, não é? Você fala o fator Corã, quando descobre. O fator Virgílio preenche o silêncio de 400 anos. O fator Corã traz um insight sobre a escritura a partir de descoberta de manuscritos no Mar Morto. Públio Virgílio, Marão é o nome dele, Marão, por volta de 42 a 37 a.C., fez poemas campestres, do campo, ele era do campo, anunciando uma nova idade de ouro. Você já imaginou um poeta sertanejo anunciando uma idade de ouro? Com a paz romana sob o cetro de Augusto. Ele era magrinho, franzino, doente, entendeu? Viajou fazendo pesquisa até o Egito. O imperador falou, cuida dele, cuida bem dele. Por quê? Porque ele falava bem do imperador, mas ele não falava por interesse. Não tinha outra coisa a fazer, né? E ele foi usado por Deus, digamos assim, de certa maneira, tem que saber uma coisa histórica, né? Então ele falava sobre a paz romana sob o cetro de Augusto. Augusto era César e Otávio, e os outros. Agora, os outros não conseguiram esse status, não, viu, de divino. Só César e Otávio. Depois da morte de Júlio César, passa a residir em Roma e publica a Bucólica, tá vendo? É coisa agrícola. O Vigílio, ele passa a morar em Roma. Ó musas da Cilícia, algo maior cantemos, nem todo mundo ama humildes tamarindos. Cantemos selvas, sim, selvas dignas de um cônsul. Eis a última era anunciada em Canas. Nasce agora uma grande ordem de novo século. Olha só, Virgílio, não parece um profeta? Paulo chamava os profetas aliás, os poetas, como diziam os seus profetas, os poetas de Creta. Paulo estava se referindo aos poetas de Creta. É que os poetas têm alguma coisa interessante, fala bem da alma, né? É a matéria-prima da literatura. A partir do sexto verso começa o desenho do primeiro advento. Olha só, em Virgílio, você já imaginou? Em todo o tempo, em Virgílio, aparece o primeiro advento de quem? De Jesus. Ele falava de um grande imperador romano, e os cristãos depois, né? E os judeus ficavam olhando, quem será que vem aí? Olha como ele diz, ó. Já a Virgem retorna, e o reino de Saturno. Já a nova geração vem do alto céu. Olha só. E do menino sobre o qual raça de ferro resumindo surgirá uma de ouro. Quer dizer, um período pobre, não tão rico, uma era de ouro. No mundo, casta lucina, uma casta de uma família, cuida o teu Apolo, reina, sendo cônsul, virá um tempo glorioso, grande, meses virão, se resta ainda algum traço de nossos crimes, quem te livrará do eterno medo, a terra terá a vida de Deus. Olha só, ele está quase anunciando o milênio. E aconteceu em Otávio, você acredita? Paz romano, esse Virgílio. Heróis perto dos deuses, ele próprio virá. Ó, perto dos deuses, o próprio Deus virá, esse herói é divino. Será visto entre eles e herdará de seu pai um mundo só de paz.
Otávio herdou de César, que era pai adotivo, e ele era sobrinho de César. Pela vida de Deus e tal. O verso 49 faz uma citação que impressiona. A semente divina alta estirpe de Júpiter, que era o supremo Deus lá, o Zeus do romano. Você percebeu a semente divina? Olha, o judeu olhava a semente divina de Júpiter. Não é nada, é o Messias que vem. Mas quando vem Jesus, nessa plenitude do tempo, você percebe que o judeu também não consegue ver. Virgílio é uma espécie de pai fundador da filosofia ocidental. É muito importante ler Eneida. Ele inquiriu o passado e projetou o futuro a partir dos valores da região da Arcádia, uma região campestre da Grécia. Por último, a quarta bucólica foi lida pelos santos padres como uma profecia pagando a vinda de Cristo. Quando dizia semente divina, né, virá. Por outro lado, criou a lenda da fundação de Roma, começando com Enéas, filho da deusa Vênus e do mortal Anquises. As armas, Canto e o varão, que fugindo das plagas de Troia, por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro de Lavínia, nas praias. Livro 1. Roma seria a cidade de Troia. Você vê que Troia foi destruída e Roma substitui Troia. E com pessoas vindas de Troia. Enéas, aquele era um guerreiro que veio de Troia. Júlio César, em 42 a.C., foi formalmente deificado. Formalmente, ele pegou essa ideia e se tornou um deus, né? Como o divino Júlio. Divus Iulius, Otávio, filho adotivo, conhecido por Augusto, se tornou imperador 15 depois de 27 a.C. Tornou-se conhecido como Divin Iulius Filho, filho do divino Júlio, ou Divin Filius, filho de Deus. A ideia de filho de Deus estava plantada pelo mito, e logo nasceria Jesus, o verdadeiro filho de Deus. E você observa, às vezes a pessoa fala, Deus, Senhor da história. Se você olhar esse aspecto da plenitude do tempo, Deus está agindo na história. Não tem profeta, não tem nada. Tinha Macabeu, que só ficava lá lutando, né? Militarmente, guerra. Mas aqueles grandes profetas você não via. No entanto, lá vem Enéas, né? Virgílio, né? Com Enéas, e nascido de Júlio, e Júlio César, divino, etc. E lá vem esse ser divino para dominar. E quando está aquela ideia de Augusto, Otávio, filho de Deus, ou do Deus, né? Filho do divino Júlio, que seria o Júlio, família divina, semente divina, quem nasce? Jesus. O último drama até o nascimento de Cristo. Caio Júlio César Otavianus Augusto herdou a fortuna do seu pai adotivo, Júlio César. Júlio César adotou Otávio. Organizou o último triunvirato com Marco Antônio e Lépido. Ele se torna o grande pontífice Marco Antônio, 69 a.C., e se uniu a Cleópatra, já estava fora do governo. Marco Antônio depois morre lá na Guerra do Egito, e Cleópatra morre prisioneira em Roma, ela se suicida. Né? Marco Antônio também. É quase um estilo Romeu e Julieta, Marco Antônio e Cleópatra. Ele cometeu suicídio acreditando que Cleópatra estava morta. Ela procura esconder o seu filho, mas Otaviano executa Cesário, filho de Cleópatra. Você vê que Otaviano, tido como justo, rei, certo, divino, não era não. Por que ele matou o filho de Cleópatra? O que tem a ver? Você vê, naquela história, o cidadão tornava imperador e matava tudo, os que poderiam tomar o trono. Que também foi feita prisioneira e comete suicídio por ocasião da morte de Lépido. Se tornou o único imperador, Otávio, e transformou a República Romana em Império Romano. Estabeleceu o culto de Marte, de Vênus e de outras divindades. Adota Tibério, filho de Lívia, que o sucedeu. Jesus nasce no período de Tibério. Mas Tibério tentou ser divino e, ninguém acreditou. Tibério ficou um ser comum, né? Todos eles eram. Mas Tibério queria ser divino. Não foi divino nada. Acabou, não era considerado divino. Depois veio até o ápice e a queda do Império Romano.